Saudados irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo que estamos tendo sobre o título Fé, Bíblia e Tradição. Assim agradecemos a Deus em oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde estamos aprendendo algo mais sobre esse tema, para a nossa edificação e maturidade. Assim, onde quer que estejamos, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Sobre o que nós observamos no vídeo anterior, vamos observar agora algo sobre o que Wesley entende sobre tradição. Wesley não considerava como tradição apenas estes ensinamentos que nós observamos, os credos, os pais da igreja, os 4 primeiros concílios ecumênicos. Em toda a história da igreja, houve pessoas que interpretaram e esclareceram a doutrina cristã, respondendo a perguntas próprias de seu tempo e fiéis às escrituras sagradas. Ele valorizava especialmente os ensinos dos reformadores, sobretudo Lutero e Calvino. Mesmo no seu tempo, Wesley valorizou muitos certos teólogos contemporâneos, que a partir da compreensão correta ajudaram na vivência efetiva da fé. Certa vez ele escreveu: "Nunca é demais fazermos um exame da nossa religião se o fizermos à luz dos mais antigos documentos do cristianismo. Saber como nasceu a igreja cristã, nossa própria igreja, bem como saber como os nossos irmãos do passado viviam a fé em Jesus Cristo. Saber a respeito da igreja em seus primórdios, seus costumes, princípios, doutrinas, saber o porquê da existência da igreja, sua razão de ser. Isso ajuda a superar ou diminuir dificuldades que impedem a compreensão do que somos, nossa disponibilidade a Deus e o nosso serviço. No passado, aprendemos a ler e a escrever na escola. Durante muitos anos, estudamos muitas disciplinas nas escolas, a maioria chegou às faculdades. Assim, no passar de anos, fomos aumentando a nossa bagagem de conhecimento sobre vários ramos do conhecimento humano. É interessante o que Wesley afirma aqui. Em sua época, ele buscava estudar teologia, compreender teologia, desenvolver teologia, sempre se atualizando e também observando a teologia tratada por outros teólogos de sua época, assim como ele valorizou Lutero e Calvino. Também o outro, conhecido como Armínio. Hoje, nós buscamos fazer teologia e conhecer a tradição da igreja, da nossa igreja, da igreja terrena. Assim, fazer teologia e conhecer a tradição da igreja não tem para nós, metodistas, o papel de nos tornar eruditos ou sábios, mas sim de vivermos em fidelidade a Jesus e em conformidade e respeito à igreja. Não deve ser apenas para repetirmos o passado, mas para respondermos corretamente às questões de hoje. Todas as igrejas denominacionais na face da terra têm o seu campo de conhecimento, têm as suas tradições ou histórias, suas práticas, costumes, doutrinas, rituais, sua forma de ser. Isso é maravilhoso porque a igreja terrena de Jesus abarca todas as igrejas denominacionais. Entretanto, há muitos líderes e igrejas denominacionais que não aceitam outras formas que não sejam as suas respectivas. E aí começam os grandes problemas, as brigas entre igrejas. Isso traz um grande problema ao cristianismo mundial, quando irmãos e irmãs da fé não se entendem. Todos falam de Jesus, todos falam de Deus,
todos falam do Espírito Santo. Entretanto, buscam para si os credos, como sendo a verdadeira igreja, como sendo a igreja que tem realmente o Espírito Santo, como a igreja que faz o certo, e vão criticando, atacando outras igrejas. Quem é membro de alguma igreja considerada histórica ou tradicional sabe muito bem disso. Quando pelo nosso jeito de ser, nossos rituais, nossas práticas, nossos costumes, nossa história, somos taxados como tradicionais. Nos comparam também como sendo igreja católica. De uma forma geral, todas as igrejas denominacionais do mundo são católicas, porque católica é uma palavra grega que significa universal. Sendo a igreja de Cristo Jesus na face da terra universal, então todos nós somos católicos. Quanto a isso, não há dúvida. Entretanto, as igrejas denominacionais no mundo têm nomes diferentes, sejam igrejas, sejam comunidades, sejam títulos que acabam usando, falando do Deus Trino, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos buscando viver como membros da igreja terrena de Jesus na face da terra. Infelizmente, muitos líderes e igrejas não aceitam isso. O que observamos aqui, sendo importante, especialmente um tempo com que estamos vivendo, de grande efervescência religiosa, em que circulam em várias igrejas doutrinas diversas e origens diversas. Um grande problema que as igrejas denominacionais hoje sofrem é quando se começa a importar modelos pensando que aquilo vai trazer algum benefício, algum sucesso e acabam trazendo mais problemas. O que é bom numa igreja denominacional não é bom na outra igreja. E ficar copiando modelos, importando modelos, sem ter uma maturidade, sem ter o conhecimento do porquê fazer isso, as membresias começam a ficar confusas. Quando começamos a trazer elementos estranhos para a nossa igreja, isso traz futuramente fragmentações, divisões, discussões, queixas, problemas. Irmãos e irmãs acabam saindo da igreja, indo para uma outra, ou então decepcionadas ficam sem igreja, sem rumo. Por isso temos que tomar um cuidado muito grande quando estudamos. E quando estudamos, estamos aprendendo algo sobre teologia, que é estudar, é conhecer a história da igreja, e devemos conhecer também a história da nossa igreja em que estamos filiados. Temos que reafirmar, em tempos como esses, as nossas fontes do conhecimento teológico, como a Bíblia e a tradição. Isso não quer dizer que não possamos elaborar hoje novos documentos de fé e novos credos. Nossa igreja tem feito isso até bem recentemente, como no credo da Igreja Metodista da Coreia, ou no nosso credo social. As respostas ao tempo de hoje, como esses exemplos, têm de ser bem ponderadas, levando em conta a Bíblia, a tradição e as outras fontes do conhecimento que vamos estudar nos próximos capítulos, ou seja, nos próximos estudos. E principalmente tem que nos inspirar e motivar para uma vida de efetivo amor a Deus e ao próximo. O nosso intuito de estudar esse tema que temos aqui, fé, Bíblia e tradição, é muito importante porque a palavra fé nós compreendemos muito bem. Fé é algo que nós aprendemos na Bíblia. Nós cremos em Deus, no Deus Trino, pela fé. Não é algo que se prova com instrumentos científicos.
Nós cremos pela fé. A Bíblia é o nosso livro tido como sagrado, as Santas Escrituras, na qual contém o Antigo e o Novo Testamento. Embora haja muitas contradições, para todas as contradições há explicações. Por isso temos assim como sendo a palavra de Deus. E tradição que observamos aqui, tradição tem a ver com história, com documentos. Nós, como metodistas, temos uma história que começou lá na Inglaterra, séculos atrás. Estamos frequentando hoje uma igreja metodista, ou alguém já frequentou, deve ter conhecido algo sobre a origem do metodismo. Devem ter conhecimento da família wesleyana, John Wesley, Charles Wesley, da história, o desenvolvimento, a missão que ele fez na América, na Geórgia na época, não havia Estados Unidos. O desenvolvimento, a chegada do metodismo no Brasil. É muito importante nós conhecermos não apenas a história da igreja mundial, um pouco dela, também a história da nossa igreja. E se nós somos chamados de tradicionais, por causa do nosso estilo de vida, por causa dos nossos ritos culticos, faz parte da nossa história. O problema é não conhecermos nada. Frequentarmos uma igreja e não conhecermos a sua história, fundador, doutrinas, práticas, costumes, desenvolvimento. Apenas ficarmos com a Bíblia e sem ter um conhecimento mais profundo de como ela se originou, como ela chegou até nós, como nós a conhecemos, será um grande problema. A falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de discernimento acaba nos deixando caminhar escorregando por esse mundo. Pessoas nos questionam, pessoas nos perguntam, e o que nós vamos responder? O que nós vamos partilhar? O que nós vamos compartilhar? Por isso é muito importante nós conhecermos. E esse primeiro estudo que tivemos aqui, com esses vídeos sobre fé, Bíblia e tradição, com certeza é muito importante para nós. Porque nos próximos estudos vamos dar continuidade a temas muito importantes para nós hoje. Assim agradeçamos a Deus em oração. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra e principalmente sobre esse tema que fala sobre tradição. Assim, de que sejamos, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.